Olá, boa tarde a todos. Está começando agora mais uma edição do Webinar Meeting, uma iniciativa aí que faz parte da comemoração dos 80 anos da Revista Ferroviária. Hoje a gente tem aqui com a gente o diretor-presidente da Ferroeste, André Gonçalves, e o coordenador do Plano Ferroviário do Governo do Paraná, Luiz Fagundes. O projeto ferroviário do Paraná, né, ele deu uma guinada nos últimos meses. Em junho, o projeto de desestatização da Ferroeste, a ferrovia estatal, né, de Guarapuava e Cascavel, foi qualificada no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, né, o PPI. E aí ganhou, né, um aliado de peso no quesito atração de investidores e apoio técnico. Mas além da desestatização prevista, né, há também um projeto de extensão que vem ganhando corpo nos últimos tempos, né? Bem, os nossos convidados estão aqui para explicar para a gente esse plano, né, de expansão da ferrovia no Estado. Boa tarde, André. Boa tarde, Luiz. Obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu acho importante apresentar ao nosso público, né, o que de fato está sendo feito para incrementar a ferrovia no Paraná e também para outras fronteiras, né, outros estados. Enfim, eu quero começar com uma pergunta para o Luiz Fagundes, como coordenador do Plano Ferroviário no Estado. Luiz, o plano de expandir a Ferroeste até o Mato Grosso do Sul não é exatamente novo, né? Entra governo, sai governo, esse plano é discutido e não faz da o que está sendo efetivamente feito agora para levar esse plano adiante, né? O que leva você a crer que dessa vez se trata de um plano factível de ser concretizado? Primeiro, boa tarde aí. Obrigado pelo convite e a oportunidade de compartilhar com vocês essa iniciativa que é extremamente desafiadora. Ela é resultado de uma ação e o entendimento do nosso governador da absoluta necessidade de você ter um modal ferroviário moderno e competitivo dentro do Estado. Embora a gente sinta agora mais presente a evolução dos trabalhos, né, mas ele já começou há mais de um ano e meio, desde o início do governo, logo bem no início. E o que nos leva a crer que dessa vez nós vamos ter resultado, porque vários tentaram e pouquíssimos conseguiram, ou quase ninguém, né, para ser exato, é que nós estamos fazendo diferente. A gente está percorrendo caminhos diferentes, porque se a gente percorresse os mesmos caminhos, a gente ia chegar no mesmo lugar, ou seja, lugar nenhum. A primeira grande iniciativa foi, nós temos que provar que a Ferroeste é uma empresa viável. E ela, em um ano e meio, ela saiu de prejuízo para lucro, sem um único investimento. Para contemplar o Estado com uma infraestrutura logística de qualidade, muito investimento precisa ser feito. É um projeto sofisticado, ele é um projeto sofisticado do ponto de vista de estruturação de negócio, ele é sofisticado do ponto de vista de engenharia, ele é sofisticado do ponto de vista de meio ambiente, ele tem uma interferência muito grande com a flora, a fauna e comunidades tradicionais, e sozinho nós não iríamos conseguir fazer. Uma equipe forte consegue. Por isso nós conseguimos, através do PPI, um apoio que é essencial. Ele é essencial porque somente grandes grupos vão poder absorver um investimento desse nível. A experiência que o governo federal tem nessa área é enorme. Nós estamos extremamente alinhados com o governo do governador Reinaldo Zambujo, do Mato Grosso do Sul, e entende também que essa solução é a solução para o gargalo histórico de logística que eles possuem. Nós temos um apoio total, completo e irrestrito do nosso governador aqui no Paraná, que não está medindo esforço de qualquer tipo para colocar esse projeto em pé. Então,
a gestão e o compartilhamento de esforços com um destino e um objetivo único, que é prover uma logística de qualidade, vão ser os diferenciais. Eu acho que eu não lembro de ter visto um projeto com tanto alinhamento como esse. Alinhamento em Brasília, alinhamento em Campo Grande e alinhamento aqui em Curitiba. E com a sociedade organizada, o setor produtivo, nós recebemos moções de apoio nessa direção. Então, é impossível dar errado. Luiz, seguinte, o governo do Paraná, né, ele assinou recentemente aí um acordo de cooperação técnica com o governo do Mato Grosso do Sul, né, para juntos vocês trabalharem na nova ferrovia. Eu gostaria que você explicasse para a gente, né, de que forma o projeto de desestatização, que hoje está no PPI, e a expansão da ferrovia até Maracaju, no Mato Grosso do Sul, conversam entre si, né? A ideia é que o mesmo investidor privado seja responsável pela concessão da operação da ferrovia e pela expansão da mesma, da ferrovia. Queria que você explicasse para a gente como é que vocês estão pensando esse projeto. Um projeto como esse, ele requer muito conhecimento de cargas, tipos de carga, destino, origem, e nada melhor do que isso, porque para estruturar um projeto, você precisa muito claro o que você vai carregar, de onde você vai carregar, para onde, que volume, isso vai definir tudo dentro do projeto. Nós estamos exatamente nessa fase, que é o desenvolvimento do EVTEA, que já está em andamento. E nós vamos ter esse mapeamento. E sem ter uma comunicação muito próxima do Mato Grosso do Sul, no que tange Mato Grosso do Sul, o trabalho ele não seria completo como vai ser. Né? E nós temos que entender o seguinte, a desestatização ela é parte de um planejamento sustentável de crescimento, de utilização do modal ferroviário. Nós estamos prevendo criar um ambiente de negócios propício para o desenvolvimento desse modal. Obviamente, passa pela desestatização, sim, de um objeto ampliado, porque se você olhar a concessão hoje da Ferroeste, no papel ela vai de Guarapuava até Dourados. E nós, junto com o governo federal, expandindo esse objeto de concessão. Por quê? Chegando em Maracaju, eu me conecto com a malha ferroviária nacional. Ou seja, qualquer lugar do Brasil pode chegar ao Porto de Paranaguá utilizando a malha ferroviária, passando pelo corredor oeste de exportação. Então, ele tem uma função estratégica também nesse processo, ao estender o objeto até Maracaju. Da mesma maneira que a gente estaria estendendo a Foz do Iguaçu, que ali é, sem dúvida, um setor de captação de carga importante e, como nós falamos, um crescimento sustentável. Está conectado, do ponto de vista modal, com a segunda ponte que está em construção em Foz do Iguaçu, que é de rodoviária. Então, esse terminal que haverá em Foz, ele vai estar conectado com a segunda ponte, ou seja, o rodoviário vai estar chegando e vai estar se conectando com a malha ferroviária. Então, o planejamento, ele passa pela desestatização, mas a desestatização ela é parte de um processo muito maior que nós estamos construindo. Nós planejamos enviar na sequência um plano de autorização, criar um modal de autorização dentro do estado do Paraná. A gente quer, dentro daquele conceito de ser sustentável, que a gente estabeleça a competitividade dentro desse modal. Isso está muito alinhado àquele webinar que o senador lá relata em Brasília, da PLS 261, Jean Paul. É mais ou menos naquele, mais ou menos não, é bem naquele conceito. A gente vai criar dentro do estado do Paraná esse conceito. E existe um alinhamento que o Mato Grosso do Sul também vai caminhar para esse lado. Ou seja, a desestatização é fundamental,
mas ela é parte de um projeto maior de criar um ambiente de negócios para o setor ferroviário muito mais amplo do que existe hoje. Uhum. Então, deixa eu tirar uma dúvida, né? Já que você citou, essa era uma das minhas perguntas. Vocês estão querendo aprovar dentro do Estado um projeto que também garanta, né, que possibilite a autorização, o regime de autorização para as ferrovias, né? Então, assim, existe a possibilidade dessa expansão da Ferroeste não ser uma concessão, e sim uma autorização. Não, o conceito seria mais ou menos assim. O corredor oeste vai ser uma grande artéria, e essa sim seria concedida. A capilarização, ela iria ocorrer através do processo de autorização. Acho muito difícil que o tamanho, até pode, vamos dizer, poderia existir dentro do Paraná, mas você atravessando vários estados, tendo utilização de bens que são servíveis hoje da União, a própria PLS 2000 não estaria contemplando um modelo dessa maneira. Então, vamos imaginar o seguinte, a grande artéria vai ser algo concedido com o governo federal, ligando Maracaju, Porto Paranaguá, com o ramal em Foz. E a capilarização iria ocorrer através do modal de autorização para o setor ferroviário. Entendi. E aqui eu já estou vendo no nosso chat, né, algumas pessoas perguntando do prazo, né? Se tem uma estimativa, quais são as estimativas, se você já trabalha com um cronograma assim viável, né, para essa concessão, essa expansão? Enfim, vocês estão trabalhando esse cronograma junto com o PPI, inclusive. Eu também queria saber como é que está esse trabalho junto com o PPI, né? Vocês estão fazendo encontros com o comitê, enfim. E o contato com o PPI é umbilical. Nós estamos direto trabalhando com eles. Nós saímos de uma videoconferência com Brasília agora, antes de iniciarmos aqui. Então, é um trabalho dia a dia. Todo dia nós estamos em contato com eles de alguma maneira, ou por uma questão ambiental, de regulatória, ou sempre tem algo na pauta. E o que acontece? A gente prevê, hoje nós ainda temos algumas etapas para cumprir, mas com certeza acontece nesse governo ainda do governador. Isso acontece, com certeza. Agora vai estar meio difícil dizer se vai ser no início de 2022, alguma coisa assim. Mas você diz o leilão, né? Desculpe? Você diz o leilão, né? O leilão. Isso, o leilão. O leilão. Porque aí a gente vai com certeza ser uma concorrência internacional pelo porte e pelos interessados. Já tivemos interessados russos, chineses, mesmo locais. É um projeto que está chamando muita atenção, porque se você olhar o mapa ferroviário, o Santos estaria, vamos dizer, ali Mato Grosso, Goiás, o Mato Piba, ele está muito bem atendido por 3 iniciativas importantes, que é a Malha Paulista, a Ferrogrão e a Fico Fiol. Mas para baixo ainda necessita de uma solução, e essa solução está sendo construída através do Corredor Oeste de Exportação. Entendi. E antes de eu passar para o André, né, para a gente falar um pouquinho da Ferroeste, eu queria fazer uma pergunta aqui antes de passar para o André. Qual é o arranjo financeiro, né? Eu sei que está muito no início, você já falou isso, mas eu não sei se você já tem uma ideia do arranjo financeiro previsto, né, para colocar essa nova ferrovia de pé. Né? A gente está vendo aí um esforço do Ministério da Infraestrutura, do PPI, inclusive, para concretizar e atrair para a iniciativa privada o projeto da Ferrogrão, né, que tem um custo elevado, estimado aí em 8,4 bilhões, e o custo previsto para a expansão da nova Ferroeste também é alto. Aliás, eu acho que é até maior, né, do que o que se prevê com a Ferrogrão. Como que será possível oferecer, né, isso à iniciativa privada? De onde virão os recursos para a construção desses novos traçados? E como é que o Estado ele pode entrar como um mitigador de riscos, né, nesse processo? Os números vão ficar muito mais claros para nós após
o estudo do EVTE e a própria estruturação, a modelagem da concessão. Mas, com certeza, é um valor maior que o da Ferrogrão, primeiro pela extensão, que é 40% mais extenso, pelas necessidades de obras de arte na descida da serra. Então, com certeza, vai ser maior, eu diria, por 110 e 20 bi de reais, dependendo de traçado, depende. Porque eu tenho a impressão que vai ser o maior projeto da América Latina do setor ferroviário em termos de investimento. Eu tenho essa expectativa. Então, vamos ter que aguardar os números. Como atrair investimento? Nós vamos buscar dentro da modelagem trazer algumas até inovações. Por exemplo, a gente quer transformar esse projeto em green bonds. Então, com isso, hoje existe uma tendência no mercado internacional muito forte de se buscar projetos, notadamente em infraestrutura, que tenham esse selo verde. E existe, apesar de nós vamos ter muita interferência ambiental, o plano de compensação vai mais que superar o dano provocado. E fundos de pensão, que eles estão procurando investimentos desse tipo, de infraestrutura. Hoje, a concessão da Ferroeste tem praticamente 60 anos. Então, ele é um projeto de infraestrutura muito atraente sobre essa ótica, porque você, para um fundo de pensão, é ideal. Antes da Covid, 1/3 dos fundos no mundo estavam a juros negativos. E o fato é que esses fundos de previdência vão ter que pagar uma população muito grande e crescente de aposentados. E eles precisam ter rentabilidade, e não vai ser através de juros negativos. Então, projetos seguros, e notadamente em infraestrutura, eles vão ser muito atraentes para esse tipo de dinheiro. Então, esse investidor, ele busca esse tipo de ativo. Nós vamos também chegar no leilão, e essa é a nossa meta, já ter todas as questões ambientais equacionadas através de uma licença prévia. Essa, com certeza, é uma coisa muito importante para o investidor. Eles conhecem já o Brasil, sabem as dificuldades ambientais que existem aqui. E hoje, nenhum investidor quer botar dinheiro no empreendimento e não é ambientalmente bem visto. Você já até respondeu uma questão aqui que eu vi no chat, que foi com relação às licenças, né? Então, as licenças elas vão ser de responsabilidade do Estado. Antes do leilão, elas já vão estar, elas já vão estar em ordem, assim, vamos dizer. Isso, a licença prévia, né? Porque a de instalação e de operação vai caber ao investidor. Com a licença prévia, você finaliza o relatório de impacto ambiental e já todas as medidas compensatórias, validadas pelos órgãos ambientais. Então, o investidor vai entrar no empreendimento sabendo o que tem que fazer. E aí cumprir o que está acordado. Tá. E 100% do valor do empreendimento, assim como é na Ferrogrão, né, é esperado pelo capital privado. 100% do investimento vai ser... Na realidade, a Ferroeste hoje ela já tem 246 mil quilômetros, 246 quilômetros de trilho instalado, né? Isso é um valor. E esse trabalho também está sendo feito, a gente vai contratar uma empresa para fazer o due diligence e o valuation da empresa, para se ter um valor exato de quanto vale a empresa. E isso vai fazer parte da modelagem da concessão. Tá. E agora, passando para o André. André, eu quero saber o seguinte, né? A Ferroeste, o trecho que opera hoje entre Guarapuava e Cascavel. A gente tem visto, né, que a ferrovia ela vem batendo aí sucessivos recordes de movimentação, né? A que você atribui essa alta, né? O que de fato mudou para que a ferrovia tivesse, né, apresentasse esse upgrade aí no transporte? Primeiramente, boa tarde, Bianca, Claudinei, obrigado pelo convite aqui da revista Ferroviária. Eu sempre assisto esse webinar.
e acho muito interessante as participações. E hoje a gente está podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho. Queria aproveitar aqui, já que eu busquei no chat aqui, tenho vários amigos que estão participando e que têm uma influência muito grande nesse nosso trabalho. A gente está aqui com o Lúcio, que é o assessor logístico lá do Mato Grosso do Sul, que tem feito um canal muito grande lá com o governador e tem nos ajudado. O Edeon Ferreira, ele convidou a gente para ir para Estados Unidos e Canadá, conhecer lá como funcionam, né? Não só a questão da operação, mas também a legislação ferroviária, muito legal. O João Arthur da FIEP, um especialista em ferrovia, que está no nosso grupo de trabalho também. O nosso amigo Hércules. A Isabela do PPI, Luiz, que tem nos ajudado muito na questão ambiental, ela é fantástica, incomodo ela todos os dias dentro desse projeto. E não podia esquecer os meus 2 diretores que realmente tocam essa empresa e que fazem parte do nosso projeto, que é o diretor de operações, Gerson Almeida, e o nosso diretor administrativo e financeiro, Fábio Vieira. O Gerson já trabalhou no setor ferroviário, na parte de operação, tem bastante experiência, tem mais de 10 anos de experiência e mostrou isso dentro da companhia. E o Fábio Vieira, que trabalhou na área logística, é um especialista em logística, trabalhou em vários portos, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, e veio aqui para somar para o time. Eu acho que o grande segredo desse trabalho nosso é que o governador montou uma equipe bastante técnica, cada um dentro da sua expertise, e nos deu uma missão. A missão era entender o porquê a Ferroeste vem tendo dificuldades no seu funcionamento, na sua operação, obviamente contando também com a situação em que a gente é colocado, né? Hoje a gente não chega diretamente num porto, e aí eu quero acrescentar aqui que a gente buscou, não só com os nossos clientes parceiros, mas também com os outros operadores, e aqui eu faria um destaque para a Rumo Logística, que a gente tem uma relação muito boa, e eles têm nos ajudado a alcançar esses resultados, até porque eles também têm interesse, né, de atender aqui o Oeste do Paraná, e isso tem acontecido de uma forma bastante positiva em 2019, onde a Ferroeste pela primeira vez teve um lucro operacional, e tem acontecido agora também, principalmente em 2020, a partir de um contrato de operação específico por direito de passagem, que a Rumo passou a exercer, mais para importação e exportação, e alguns produtos como o cimento ensacado, que ele acaba vindo para Cascavel, para distribuição, quase todos os dias. Como é que a gente trabalhou nesse contexto todo, Bianca? Primeiro fizemos um planejamento estratégico, a partir de uma missão que nos foi dada. Se a gente olhar lá em 2018, no plano de governo do então candidato Carlos Massa Ratinho Júnior, está escrito lá, expandir a Ferroeste e melhorar e ampliar a Ferroeste e melhorar a sua operação. A gente entendeu essa como a missão que a gente tem que perseguir e passamos então a enfrentar todos os desafios que tem dentro da empresa. Tínhamos um apoio, temos ainda, né, e continuamos com um apoio muito grande do governo do estado, mas é importante todos saberem, a empresa ela tem uma gestão independente, então nós precisamos fazer o nosso resultado para que a gente consiga cumprir com as nossas obrigações. Uhum. Acho que basicamente é isso. No chat aqui, o pessoal pediu, não sei se a gente vai colocar lá na frente, antes que eu me esqueça, aquele mapa, tá, Bianca? Depois o pessoal, quem entendeu um pouco, principalmente quem faz parte aqui do chat, que está em outras regiões assistindo, se a gente puder colocar aquele mapa lá. Uhum. Não, eu vou disponibilizar aquele material que o Luiz me passou com o mapa, as informações. Vou disponibilizar para o nosso público. Mas eu queria até falar aqui com o público do chat que eu estou vendo todas as perguntas, tá, gente? São perguntas muito interessantes. Eu vou abrir um espaço para a gente fazer essas perguntas, tá bom? Estou guardando todas elas aqui. Então, André, continuando aí, né? Eu queria te perguntar o seguinte: esse aumento, ele demandou também uma revisão dos ativos da ferrovia, né? Digo, vagões, locomotivas, para fazer frente a essa mudança, né? Exigiu da empresa novos investimentos, assim, tanto em ativo quanto na própria operação da via, adequações de pátios, ramais, não sei, enfim, adequação da via permanente?
Bom, vou tentar responder de uma forma bem rápida essa questão. Em 2019, quando a gente assumiu esse desafio, a gente colocou como o objetivo principal faturar o máximo que a gente pudesse em termos de transporte de cargas. E foi quando a gente chegou em 31 milhões e meio, que foi um recorde de faturamento na história da companhia. E aí, Bianca, a gente acabou, assim, utilizando tudo que a gente tinha, mais locações de algumas locomotivas, ou seja, a gente foi no limite daquilo que a gente tinha de disponível. Recursos para investimento, tanto em melhoria da via ou novos ativos, a gente não teve essa disponibilidade. A gente fez, e aí tem um mérito muito grande do diretor Gerson Almeida, que a gente fez esse resultado basicamente com o que a gente tinha em mãos. Óbvio que tem uma parte, né, que até o ano passado era o tráfego mútuo, que a Rumo também contribuiu bastante, passou a olhar para a gente e dar uma atenção especial para a região oeste do Paraná. Uhum. Então, basicamente, a gente fez tudo que a gente pôde com o que a gente tinha. A gente olhou também não só a questão dos ativos para a operação, mas também a gente está olhando a questão nossa, principalmente nas questões judiciais, né, que a gente tem dificuldades, questões ambientais, tudo aquilo que a gente precisa enfrentar como desafio dentro da empresa, a gente está enfrentando. Nós temos um terminal muito grande em Cascavel, com 14 empresas instaladas, empresas muito grandes, multinacionais, grandes cooperativas. O nosso terminal tem uma área de praticamente 1,7 milhão de metros quadrados, então é uma área muito grande. E a gente também está lá olhando os contratos, olhando uma revitalização desse terminal, fazendo de tudo porque a empresa, Bianca, no seu resultado final, ela seja mais saudável, né? Ela possa ter um pouquinho mais de fôlego, que ela respire e possa realmente operar com mais tranquilidade, mesmo com seus limites aí geográficos e financeiros. Uhum. Bem, você falou, né, que boa parte desse aumento, né, veio também por conta de acordos que vocês assinaram, dessa aproximação com a Rumo, né, no último ano, essa parceria para fazer para o transporte de carga, né? E aí eu queria saber um pouquinho mais dessa parceria, né? Vocês de longo prazo? O que foi firmado nessa parceria, nesse contrato? Enfim, o que foi firmado exatamente, né? Não, é bem tranquilo. Quando dois operadores ferroviários precisam transportar uma mesma carga, a gente estabelece isso através de um contrato de operação específico, que o mercado chama de COI. E a gente estabeleceu um contrato operacional específico para 2020, não mais no tráfego mútuo, mas sim no direito de passagem, fazendo com que a Rumo possa entrar com seus ativos dentro da malha da Ferroeste, tanto fazer a carga e a descarga aqui no nosso terminal. Mas também a gente falou muito com os nossos clientes, ou seja, a gente também levou a eles essa questão para que a gente pudesse atendê-los também com mais força. E isso também veio através de uma conversa e um pedido, né, do nosso governador, do nosso secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, para que qual a forma que a gente poderia, o modelo que a gente poderia utilizar para aumentar o volume transportado, em que a Ferroeste precisasse, o governo precisasse colocar investimento em ativos dentro da companhia. E a gente entendeu que esse é o melhor caminho, a Rumo também entendeu, os nossos clientes também entenderam, então tem se mostrado positivo. A gente vai fazer agora um balanço dos 6 primeiros meses, agora em setembro, e vai olhar isso com mais detalhes, ver o que a gente pode melhorar. Lembrando que os nossos de operação, a gente tem feito validade de 1 ano, então significa que esse COI, nessa modelagem, Bianca, termina dia 31 de dezembro de 2020. E aí, antes disso, obviamente, a gente vai passar a discutir o que nós vamos fazer para 2021. Entendi. Tem uma pergunta aqui do público, né? Na verdade, algumas
pessoas aqui estão perguntando, eu acho que isso diz respeito, talvez, ao Luiz, sobre a bitola. Né? A bitola da expansão, né, dessa nova ferrovia, métrica ou larga? Porque isso influencia de alguma forma aí na integração das malhas. Né? Então, aqui o Hércules Barros, por exemplo, está perguntando, a bitola é métrica, mas no futuro a Norte-Sul chegará no sistema da Ferroeste. Pensa-se em revitalizar o trecho existente para implantar a bitola mista, já que a plataforma existente não comporta a bitola mista? Bom, Bianca, a pergunta é ótima. Existe... essa resposta vai ser dada pela EVTE. Tá? O governador tem uma visão muito técnica de tudo, porque o grupo é essencialmente técnico. Ele é despojado de qualquer outro viés. Então, todas as decisões serão técnicas. Agora, se eu pudesse te dar uma resposta assim, né, mas é uma expectativa minha, na realidade, pessoal minha, né? Eu acho que nós vamos partir para uma bitola mista nesse processo. Por que eu acho isso? Primeiro, porque a métrica é uma realidade nacional. Se a gente vai estar conectado com a malha ferroviária nacional, então nós temos que nos adaptar a essa condição de contorno. Por outro lado, com a tendência crescente de containerização de carga, com alinhamento com as melhores práticas de transporte, a bitola larga se mostra uma solução muito, muito boa. Né? Falei de container, há uma tendência mundial de você fazer o conhecido double stack. Então, necessariamente, você teria que fazer uma bitola larga. E só por isso, provavelmente, vai justificar uma descida para a serra nova, diferente, porque o que nós temos é uma inaugurada por Dom Pedro II. Os irmãos Rebouças fizeram um excelente trabalho lá, mas acho que a gente precisa fazer um upgrade na infraestrutura, porque senão nós vamos estar, logisticamente falando, desatualizados. Né? Então, hoje não dá para responder, afirmar, será, mas eu acho que existe uma grande possibilidade de que venha a ser bitola mista, para contemplar as duas modalidades. Na realidade, você estaria usando dormente de bitola larga e adicionando mais um trilho e acomodando os dois tipos de bitola. Aqui teve até um comentário falando que a bitola mista ela poderia custar, né, elevar o custo. É verdade, vai elevar, porque você está colocando mais um par de trilho. Por isso que precisa fazer uma análise técnica, que, através de uma EVTE, através da modelagem, que vai analisar o custo-benefício. Porque tudo é retorno sobre investimento. Se colocarmos bitola mista dê mais retorno do que ter uma bitola única, é isso que vai acontecer. Por isso que as decisões têm que ser técnicas, necessariamente técnicas. Porque a gente consiga dizer, esse caminho é a melhor solução para a infraestrutura de logística eu diria do país, porque a influência do corredor oeste de exportação, ele não se restringe ao Paraná. Ele, à primeira vista, ele parece ser uma solução paranaense. Ela tem um DNA paranaense. Isso é verdade. Mas vamos pegar o nosso estado irmão, Mato Grosso do Sul. É inadmissível carregar 2 milhões de toneladas de minério de ferro de caminhão de Corumbá até o porto de Rio de Janeiro, por falta de infraestrutura ferroviária, quando o minério é uma carga típica para trem. Então, e mais, era uma solução internacional. Até 2014, o Paraguai usava os portos do Paranaguá, nunca mais usou. E ela, por que nunca mais usou? Porque desenvolveu a terceira maior frota de barcaças do mundo e carrega pelo Rio Paraguai mais de 8 milhões de toneladas ano de grãos, tendo um transit time acrescido de 30 dias, quer dizer, dá para ir e voltar o navio para a China, quase. Ele coloca 2.600 quilômetros de barco até a Argentina, e o que é pior ainda, eles importam cerca de 100 mil contêineres ano através da Argentina, subindo de barca, sofrendo
uma insegurança logística, porque em tempos de estiagem como nós estamos, simplesmente interrompe o fluxo. Então, o corredor ele vai ser muito solução para o Paraná. Passa pelo Paraná, vai atender principalmente a região oeste, que é muito maltratada. Menos de 5% da carga exportada pelo oeste paranaense, que é a região com maior índice de exportação, vai de trem. Então, vai ser uma solução nacional. E, com certeza, isso está motivando o governo federal nesse processo, porque eles pensam, o governo federal tem uma mentalidade de pensar no todo. E isso é ótimo, porque a solução ela é paranaense, mas é para o país inteiro. E antes de eu começar as perguntas, eu quero perguntar, das perguntas do público que eu digo, eu quero perguntar, Luiz, os planos de expansão da Ferroeste, eles devem impactar também o Porto de Paranaguá, né? Queria saber quais são os planos e se eles já estão sendo colocados em prática no Porto de Paranaguá, já prevendo esse aumento do transporte de carga ferroviária. Sim, os portos do Paranaguá, eles já estão trabalhando numa solução ferroviária para melhorar a atual situação. Hoje, apenas 10%, 10 milhões de toneladas, que representam mais ou menos 20% da movimentação do porto, vai pelo modal ferroviário. E com essa infraestrutura que está sendo colocada pelos portos, ele vai melhorar muito isso. Entretanto, isso não será suficiente, tanto que o próprio presidente dos portos, o Luiz Fernando, ele está participando do grupo de trabalho, porque tudo que for feito com a ferrovia tem que estar alinhado com o porto, porque logística é interconexão de modais. E tudo que é feito na ferrovia é para ligar o setor produtivo ao porto de Paranaguá. Então, ele é parte integrante da equipe de projeto hoje. E o próprio presidente é parte integrante do projeto. Eu vou começar aqui a fazer algumas perguntas do público. O Luiz Saraiva ele fez um questionamento aqui. A ferrovia nova, né? Esse projeto, ele vai custar mais que a Ferrogrão e transportar menos carga? Qual é a viabilidade? Essa resposta ela vai ser completa quando nós tivermos finalizado o EVT. Mas a expectativa é de que ela vai... É uma expectativa, né? Nós vamos confirmar ou não. Nós vamos carregar mais do que a Ferrogrão e vai custar mais que a Ferrogrão. Mas qual é a expectativa? Eu sei que ainda precisa confirmar, mas qual é a projeção inicial? Nós estamos achando que por esse corredor vai escoar cerca de 40 milhões de toneladas. Ano. Ano. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar Mato Grosso do Sul, 100% dos fertilizantes que eles usam chegam de caminhão, percorrendo mais de 1.200 quilômetros de Paranaguá. Essa é uma carga de ida, de cara. 2 milhões de toneladas de minério de ferro, desce. Se a gente for captar a carga ali, eles têm um setor de celulose muito poderoso ali. Eles produzem de 5 a 6 milhões de toneladas de celulose de exportação. Isso sem falar no Oeste. Nós acabamos de mencionar 8 milhões de toneladas de grãos que o Paraguai desce de barco, porque não tem uma infraestrutura adequada. Ela usava o porto de Paranaguá, parou de usar porque teve que desenvolver um modal fluvial que acaba sendo um pouco mais barato que o rodoviário. A Universidade Federal do Paraná fez estudos que mostram que se tivesse uma ferrovia em pé hoje atuando, a opção econômica seria a ferrovia e não o fluvial. Então, sem contesano, são cargas escondidas que nem passam para o Brasil. Nós desenvolvemos o porto da Argentina por não termos uma infraestrutura adequada. Aqui o Henrique Creme, ele faz uma pergunta técnica. Qual a tonelagem por eixo imaginada para a malha? A gente não sabe nem se é bitola, é largo, curta, vai ficar mais difícil ainda de falar sobre isso. Eu acho que vai depender muito dos estudos.
Novamente, é uma análise de custo-benefício, retorno sobre investimento. Aí vai definir as características técnicas do projeto. Tá. E o Cláudio Salkzen, né, é um grande aí parceiro nosso do webinar, sempre com muitas perguntas interessantes. Ele pergunta aqui, porque ele fez algumas perguntas, mas algumas você já respondeu. Será considerada a implantação de novos sistemas de sinalização e controle de tráfego? Se há expectativas de investimento em material rodante? O projeto é focado apenas em carga ou existe a possibilidade de rodar trens de passageiros? Então, nós pretendemos trazer a ferrovia mais moderna possível para o país. Não só para o Paraná, é uma solução nacional. Isso nós vamos fazer. Então, todas essas questões de sinalização, segurança, isso vai ter que ter. Isso eu não tenho dúvida. É lógico que o detalhamento disso vai acontecer, de novo, na estruturação do projeto. Aí nós vamos ter ideia mais detalhada sobre material rodante, obras de arte, todos os detalhes do projeto, né? E a outra pergunta, Bianca, foi... Do transporte de passageiros, né? Então, essa é uma questão importante também. O plano estadual ferroviário, a gente está pensando nisso. O que nós estamos tentando... o que está provado no mundo é o seguinte, que o modal de passageiros, ele tem um perfil completamente distinto de cargas. E tentar compatibilizar na mesmo trilho fica algo muito difícil, até porque o próprio negócio em si é diferente, né? Hoje, o modal passageiro ele é muito financiado pelos estados nos países onde é forte e provavelmente a solução passa um modelo que você contemple muito receitas acessórias, né? A parte de alimentação, você jogar para o empreendimento, né? Propaganda, alimentação, tem que construir um negócio completamente diferente do de carga. Então, e sim, vai ser endereçado, mas no momento que a gente conseguir equacionar esse projeto de cargas. Uma coisa que a gente não falou aqui, né, é que o projeto, né, de expansão da Nova Ferroeste, ela passou por alguns percalços também de 2018, né, porque foi feito um procedimento de manifestação de interesse, não muito bem sucedido, e aí a empresa acabou desistindo de fazer os estudos, e agora o que foi feito, né? Uma empresa vocês já assinaram, a empresa já está fazendo, como é que qual a solução que vocês encontraram para isso? Só para deixar claro aqui para o público. O PMI, né, que é a manifestação de interesse, ele é uma ferramenta que é utilizada muitas vezes, né? No caso da ferrovia não funcionou, né? Tanto, houve prorrogação de data de entrega, houveram consórcios que desistiram no meio do caminho e nem a segunda data que foi proposta para a prorrogação foi atendida. Essa PMI foi cancelada, se eu não me engano, em abril do ano passado. E os estudos, se não foram disponíveis para devolução. Nós estamos fazendo um projeto completamente diferente. A PMI, ela funcionou, por exemplo, para aeroportos. Funcionou bastante. Mas isso é característica do próprio negócio, a segurança de que o projeto vai para frente no ambiente de negócio. Na ferrovia não funcionou. Então, esse projeto, o PMI foi fechada, cancelada no início do ano passado, e os estudos disponibilizados. Nós estamos começando do zero. Posso complementar? Sim, pode. Isso, na verdade, Luiz, até para que todos saibam, acabou atrasando um pouco o nosso trabalho, claro, né, Bianca? Porque a gente, até para iniciar um novo estudo, a gente precisava que realmente a PMI fosse encerrada de forma oficial. Mas o que é importante todos entenderem por que nós tomamos essa decisão, né? Porque aí a gente, olhando como visão de Estado, foi muito claro para o nosso grupo técnico que a gente precisava fazer a nossa parte. Ou seja, se o governo do Estado quer prover o desenvolvimento logístico, da infraestrutura logística, ele precisa dizer o que ele quer. E, a partir daí, a gente startou
aí com recursos do BID, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, secretário Sandro Alex, nos conseguiu um recurso, né, para que a gente, em torno de 20 milhões de reais, para que a gente pudesse, então, contratar um estudo de viabilidade técnica, ambiental e jurídica, que a gente chama o EVTEA-J, para que a gente pudesse olhar de uma forma mais ampla todo esse gargalo logístico ferroviário que a gente tem. Porque, quando você falou dos estudos anteriores, se você observar e pegar lá, são estudos de trechos, né? E dessa vez a gente pensou assim, se a gente não conseguir uma solução que pegue a produção da porteira da fazenda ou da porta da indústria, entregue na boca do porto, a gente não vai conseguir enxergar todos os gargalos, o que precisa realmente ser feito para alcançar esse objetivo. Então, foi a partir daí, né, desse primeiro entendimento, que a gente tinha que fazer o nosso papel, que a gente tinha que contratar, que nós tínhamos que estabelecer quais eram as premissas ou quais eram as diretrizes iniciais do projeto, que aí sim, a partir daí, agora, com o estudo, a gente possa avançar com mais clareza, né? Todos aqui precisam entender e enxergar realmente o que precisa ser feito para a gente chegar bem no porto. Beleza. Eu vi aqui uma pergunta que eu acho que é interessante e eu vou emendar com uma outra que também tem a ver com o assunto. É do Luiz Henrique Ruiz. Boa tarde. Sabe-se que a malha oeste da Rumo está em péssimas condições, tendo a concessionária pedido recentemente sua relicitação, não. Uma nova concessão, né? Ela vai devolver a malha, quer devolver a malha para a União. O seu ramal Campo Grande, peraí que sumiu aqui, o seu ramal Campo Grande Ponta Porã, que passa por Maracaju, está desativado há décadas. De que forma os senhores avaliam essa situação e seu impacto no projeto da Ferroeste? Ele está, sim, no radar. Ele ficou mais no radar após a relicitação da malha oeste, né? Que antes, quando a gente começou a tratar, havia um cenário de negócio consolidado. A malha oeste estava sendo tocada por uma concessionária até 2026. A nossa iniciativa inicial, os estudos de pré-viabilidade que nós sinalizaram que a gente deveria parar em Maracaju. Hoje, nós temos um cenário diferente, de umas 2, 3 semanas atrás, que é o processo de relicitação, que por si só, ele é um processo que leva tempo, porque quando você faz a relicitação, você vai ter que ver em que estado está a ferrovia, porque quando você devolve o bem para a União, você tem que devolver no estado que você encontrou. Existe um inventário de ativos, o estado do ativo, é que nem alugar uma casa. Eu aluguei uma casa. Quando eu vou devolver, eu tenho que devolver a casa do jeito que eu comecei a habitar. Então, esse processo ainda vai levar um tempo. Essa é mais uma das vantagens de estar junto com o governo federal. Porque isso tudo é tratado dentro do Ministério de Infraestrutura e do PPI, que são os grandes padrinhos desse projeto nosso lá em Brasília. Qual modelo vai sair disso? É uma boa pergunta, porque Ponta Porã seria um lugar muito interessante de captação de carga do Paraguai, que é um país que está crescendo muito, expandindo muito rapidamente no agronegócio. Chegar em Campo Grande, acho que seria muito importante para você ter acesso a Três Lagoas, que é um centro de celulose, como eu já comentei, e também ter acesso a Corumbá. É uma questão que está em aberto. Hoje, o que nós temos contratado é até Maracaju. Para frente, nós vamos ter que ainda discutir muito com o Ministério de Infraestrutura, entender melhor. Eles estão tentando ainda entender como melhor endereçar a solução. Está em aberto. E tem também a gente conversou com o Thiago Caldeira, né, o secretário de Transportes do PPI,
Ele disse que já está tendo uma movimentação lá para avançar nessa questão da nova concessão da Malha Oeste, né? E parece que o CAF, o banco, né, ele vai fazer esses estudos, até porque ele tem também projetos na Bolívia, para ligar, para fazer aquela ligação da Transamericana, né? Até o Pacífico, né? A ideia é até o Pacífico. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: existe também essa intenção aí de fazer uma ligação? Enfim, o que vocês estão achando desse projeto, desse rumo que as coisas estão tomando, né? Nesse sentido. Então, Bianca, essa questão da bioceânica é uma questão já secular, né? E eu acho que isso um dia vai acontecer. Eu não tenho dúvida, um dia nós vamos ter uma bioceânica. Os dois traçados que são considerados mais competitivos é um que passa por Foz do Iguaçu e vai até Antofagasta, e o outro é esse que vai pela Bolívia. O próprio Corredor Oeste Exportação, ele teve uma visão estratégica. Qualquer dessas duas soluções, nós vamos estar ligados a elas, né? Eu acho que as questões de ter uma bioceânica, elas são menos técnicas e são mais políticas, porque você imagina, nós temos um Mercosul, 30 anos. Até hoje nós não temos uma consolidação tributária. A cada mudança de governo em qualquer um dos países, a coisa muda. Imagina um trem toda hora tendo que parar numa fronteira, né? Aí você mata. Mas eu acho que um dia vai acontecer. Então nós tivemos essa discussão há um ano e meio atrás. Eu acho que nós primeiro vamos fazer a nossa lição de casa. Vamos nos preparar para poder se conectar na bioceânica. E com o corredor, ou indo pela Bolívia, ou indo pelo Paraguai até Antofagasta, nós vamos estar preparados, nós vamos estar no mapa, garantindo a participação. Bianca, assinando embaixo o que o Luiz disse, acho que é legal a gente deixar claro que o objetivo aqui do EVTEA, da Nova Ferroeste, é buscar uma integração com a malha ferroviária nacional. E eu acho que isso está muito alinhado com o Ministério da Infraestrutura. E aí, sim, o nosso governador também já falou muito sobre o corredor bioceânico, porque ele é um estadista, visão de longo prazo, 50, 60 anos, né? Ele não está falando apenas do governo dele, ele está falando aonde a gente precisa olhar e buscar. E para isso a gente precisa fazer primeiro a nossa parte. Uma prova disso é que a nossa concessão vai até Dourados, mas aí a pedido do governo do Mato Grosso do Sul, a gente vai estender um pouquinho esse estudo para chegar em Maracaju, justamente para se conectar com a Malha Oeste. O que for decidido para a Malha Oeste, eu entendo que vai ser numa modelagem mais atual e que seja viável, né? Porque ela não fique com trechos sem a sua operação. Visto que aqui, ó, até estou vendo no chat, tem bastante perguntas sobre isso. Então, assim, tem cargas lá. O Mato Grosso do Sul hoje é um estado agrotransformador, então ele transforma muita matéria-prima em produtos, seja produtos industrializados ou produtos para transporte e consumo. Isso mostra que a Ferroeste, ela quer simplesmente ser mais um corredor que se conecta a toda a malha brasileira e, obviamente, quando os países vizinhos fizerem a sua parte, quando as questões tributárias aí, né, Luiz, ficarem adequadas, com certeza a gente já vai estar pronto para atender. Por isso que a gente também olha muito para a questão do ramal Cascavel-Foz, e aí, para que todos entendam, o EVTEA vai dizer qual é o valor para se investir ali, qual é a carga necessária para que esse ramal fique de pé. Então, tem muitas questões que, não só da questão de viabilidade técnica, mas também perguntas técnicas que tem aqui no chat, que a gente precisa, talvez, marcar um webinar daqui a um ano, mais ou menos, para a gente poder responder um pouco melhor dessas questões, né, Luiz? O pessoal está ansioso aqui para já saber tudo. A ferrovia. Mas isso é muito bom, Bianca. Isso é uma sinalização que nós estamos no caminho certo.
se não fosse interessante, talvez a gente estivesse no caminho errado. É verdade. O Luiz ou André, né? O que eu quero perguntar é o seguinte, né? Ainda nessa questão das integrações, enfim. A Rumo ela acabou de assinar a renovação da Malha Paulista e também agora mira, né, a prorrogação da Malha Sul. A gente não sabe ainda o que vai vir pela frente, mas a renovação ela pressupõe, né, a modernização de via, né, da via já existente, no sentido de aumentar a capacidade da malha, né, retomar trechos, enfim. E um dos novos traçados previstos na nova Ferroeste, né, entre Guarapuava e Paranaguá, né, o trecho que também um trecho que faz parte da Malha Sul, né. Há espaços para questionamentos do tipo sobreposição de traçados entre as duas ferrovias. Eu vi também uma outra pergunta relacionada. Eu queria que vocês respondessem, aí eu vejo aqui, eu vou procurar outra pergunta que está relacionada a esse tema. Bianca, vamos supor que a gente chegue numa bitola mista. Vai ter que ter uma nova descida, né? Então, às vezes fica meio difícil. Eu acho que uma ferrovia de 200 e poucos anos, ela está muito bem. Então, uma senhora enxuta, sabe? Não adianta, os tempos estão mudando. Eu acho que o porto, para se desenvolver, nós estamos falando de levar o porto de 53 milhões para uns 83 milhões em poucos anos de movimentação. O porto está se preparando para isso, está aumentando o calado, está fazendo investimentos de expansão. Botar mais 30 milhões numa situação em que hoje o rodoviário só provoca acidentes, maltrata os motoristas, polui, você ia precisar aumentar as estradas. A estrada tem uma faixa de domínio maior que a ferrovia, então você estaria agredindo mais o meio ambiente. Há uma necessidade, e os estudos deverão mostrar isso daí, porque tudo é uma demonstração técnica. E esse tem sido o viés e o entendimento junto com o governo federal, porque a questão vai ser endereçada através do governo federal. Eu tenho a suspeita que não tem como não termos uma descida nova da Serra, porque o mundo mudou. Em 200 anos, embora seja um modal antigo, né, o ferroviário também mudou. Nós falamos tanto de bitola larga, não tem como. Se eu não tiver uma outra descida, é obra de arte, são túneis diferentes, é outra área, não tem como ser. Mas nós vamos, daqui a um ano, como disse o André, nós vamos poder dar vários detalhes técnicos, as conclusões técnicas, na realidade, que vão vir dos estudos que estão em andamento. Uhum. É daqui a um ano, né? Qual é o prazo para a entrega desses estudos? Um ano. Exatamente um ano. O contrato com... o pessoal perguntou aqui, né? Acho que a gente não falou. O consórcio que venceu esse edital do EVTEA chama-se o consórcio da TPF Getinsa, consórcio espanhol, junto com a Sener. Então, são duas empresas que atuam bastante na área de projetos. E a gente tem tido um primeiro contato aí muito bom com eles. Já estamos trabalhando forte, inclusive, nesse objetivo, né? Que é um grande objetivo. Legal. Deixa eu perguntar outra coisa aqui que está no meu roteirinho, né? É necessário uma autorização federal da ANTT para a expansão da Ferroeste, né? Em 2015, já havia tentado o governo do Paraná, né, obter essa autorização para a expansão, mas a ANTT negou. Como é que fica essa questão burocrática agora? Está tendo mais abertura? Eu acho que não é que o governo federal negou. Eu acho que o processo não foi conduzido como manda as normativas. O que manda a normativa? Se apresenta um EVTEA, eles analisam, e aí analisam, obviamente, o torno. Porque, veja, como é que você vai dar uma concessão, uma expansão de concessão, se você não sabe nem se fica em pé?
Porque quando você tem uma concessão, esse contrato vale muito. Você não precisa nem ter trilho para valer. O próprio contrato vale muito. Nós temos hoje, vamos pegar a Ferroeste. Ele tem um goodwill, um valor que é de Dourados até Guarapuava, por 60 anos. Isso tem realmente um valor. Não é uma empresa, ela é feita de trilhos, é feita de locomotivas, de vagões, mas também pela capacidade de gerar negócios no futuro. Se hoje a Ferroeste a gente tivesse um nível de investimento e fosse capaz de suportar a expansão até Dourados, a gente estaria falando de outra empresa. É que o Estado, ao longo do tempo, não se mostrou com musculatura suficiente para tocar um negócio dessa envergadura. Hoje o Brasil inteiro está passando por isso, porque há uma necessidade, sim, de investimento privado. Né? A poupança privada hoje é maior do que a poupança pública. Então, isso acontece. Então, por que vai ser diferente agora? O que nós temos de autorização do governo federal? Sim, vocês podem conduzir um estudo de viabilidade técnica e, em função do resultado sendo bom ou não, nós vamos definir se vai ter a expansão do objeto de concessão. Tanto que o apoio que nós temos formalizado na resolução do PPI é de apoio, o que inclui a expansão do objeto. Mas ele não é definido, não está definido, porque precisamos ter um EVTEA colocado. Então, não dá para você pedir para o governo federal algo sem você dar nada em troca. O que ele pede? Um estudo técnico dizendo que aquilo é viável do ponto de vista ambiental, jurídico, técnico e econômico. Por isso, a importância de um EVTEA. Eu acho que foi, sei lá, houve talvez um ruído na comunicação que inviabilizou esse processo em algum momento atrás. Bianca, eu quero complementar uma coisa aqui. Estava esperando o Luiz deixar a bola quicando para eu fazer esse gol aqui. Acho que um dos segredos aqui do projeto é que ele não é um projeto só meu, do Luiz ou do nosso governador. A gente, desde o início, procurou falar com as pessoas realmente envolvidas, aqueles que participaram, alguns até participaram desses estudos, disso tudo que você falou aí no passado, Bianca, que tem um histórico já ligado à economia. Mas a gente, hoje, dentro do nosso trabalho, já são mais de 50 pessoas envolvidas. Então, é muita gente do governo do Paraná envolvida, a partir do grupo de trabalho do decreto baixado pelo governador. O Mato Grosso do Sul hoje está com o governo todo lá, o Lúcio, o Jaime Verruc, que é o secretário do Meio Ambiente, também por decreto estabeleceram. A gente tem o Ministério da Infraestrutura, a NTT, a CNTT, PPI, todo mundo ajudando a gente. A FIEP, ali com o João Arthur, é um grande consultor que tem nos auxiliado também. Todo o setor produtivo, as cooperativas, as associações comerciais, os sindicatos, as transportadoras, até sindicato de transportador rodoviário veio falar com a gente já. Então, assim, acho que isso é legal, porque a gente dá oportunidade para que todos possam participar, que todos possam opinar. A gente sabendo que tem aí um EVTEA, a gente falou para o consórcio que a gente gostaria que, por exemplo, em cada região, a gente já tem os stakeholders envolvidos nisso e que eles realmente possam fazer parte, serem ouvidos, contribuir. Um exemplo simples, vamos lá. Litoral do Paraná. Poucos sabem, mas existe lá um plano de desenvolvimento sustentável que foi contratado pelo governo do Paraná do governo passado e foi entregue agora. O ano passado, né, Luiz? Acho que foi isso. Que é na secretaria aí que o Luiz está lotado, planejamento. Ali tem todas as diretrizes e inclui também a questão da ferrovia. Se a gente pegar a cidade de Guaíra, né, que faz fronteira ali com o Mato Grosso do Sul, que é um dos caminhos por onde a Ferroeste vai passar. Eles ali têm já um projeto de muitos anos de fazer um terminal multimodal ali, incluindo o modal fluvial. Então, acho que o que a gente tem buscado fazer, isso também olhando como papel de Estado, trazer as pessoas para o projeto. É aquele modelo um pouco mais simplificado, mas o que hoje tudo muito, né? É a inovação aberta, ou seja, você pega o teu problema e coloca ele para fora. E as pessoas que estão envolvidas, elas possam realmente opinar e participar. A gente não está fazendo algo fechado, não é um projeto só nosso interno. A gente quer que todo mundo participe.
E todo mundo que está sugerindo aqui algumas coisas no chat, eu também estou olhando, estou observando. Acho que é uma forma um pouquinho mais legal de se trabalhar, entendeu, Bianca? Olhando e ouvindo bastante. Uhum, legal. Falando no chat, eu vou fazer uma outra pergunta para você, André, que é do Vicente Abate, o presidente da ABFER, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Ele pergunta aqui, ele fala, né? Parabéns ao André por sua gestão. A empresa elevou o seu patamar. Pergunto se está prevista na revitalização da atual Ferroeste a remoção dos obstáculos para permitir o tráfego de vagões double stack. É o que eu falei já, né? Vicente, um abraço para você, obrigado aí pelas palavras. Acho que a resposta aqui já foi dada um pouco antes, que a gente precisa, né, que o EVTEA possa nos trazer um pouco mais de detalhes técnicos. Porque até o resultado final é uma solução única, né, Bianca? Ele acaba oferecendo algumas alternativas em função do seu CAPEX, ou seja, aquilo que precisa ser investido, sua taxa de retorno, para que seja realmente atrativo, ou melhor, resumindo, para que fique de pé o projeto para o investidor que queira assim fazê-lo. E pra vocês terem uma ideia, não só eu, Luiz, o próprio que está aqui assistindo, a gente, mesmo não sendo especialista em ferrovia, mas liderando o projeto, a gente, junto com o consultor ferroviário, na elaboração do termo de referência do EVTEA, a gente colocou algumas premissas importantes. Então, por exemplo, quando ele fala aqui da remoção de obstáculos, a gente colocou aqui todos os estudos realizados até hoje, todos os projetos, estudos, eles podem ser revisitados, sim, pelo consórcio que está executando esse EVTEA. Por que isso? Porque o que tiver de bom e que puder ser reaproveitado, ok. E aquilo que precisar ser melhorado, que seja melhorado. Então, mesmo quando a gente fala, olha, vai se reaproveitar 100% do trecho da Ferroeste hoje, que são quase 250 quilômetros. A gente tem muita coisa para melhorar ali, a gente tem um problema de faixa de domínio, que, né, aqui o agronegócio é forte, eles acabam invadindo um pouco o nosso espaço. A gente tem limitação de túnel, se a gente tiver a intenção realmente de fazer um double stack. Agora, óbvio que tudo isso vai entrar no CAPEX, né? Não tenha dúvida. Então, há aí uma matemática bastante difícil para que possa realmente tornar viável para o investidor essa equação. Mas sim, com certeza a gente não quer uma ferrovia da década de 80, que é a época que foi feita a Ferroeste, que seria a ferrovia mais nova do estado do Paraná. Imagine, são 32 anos. Na verdade, ela acabou um pouquinho mais, mas são praticamente 30 anos que foi construída o último trecho assim grande de ferrovia aqui. Então, a gente precisa modernizar. A gente precisa olhar para um futuro, mas para um futuro a longo prazo. A Ferroeste tem mais 58 anos de concessão. A gente precisa olhar como que a gente quer estar daqui a 58 anos. Eu acho que essa é a premissa do nosso estudo. Uhum. Legal. E a gente já está esgotando, né, o nosso tempo, na verdade já esgotou, e eu quero fazer uma última pergunta. A nova ferrovia, eu acho que vocês já falaram, mas eu queria que vocês resumissem e talvez detalhassem um pouquinho mais. A nova ferrovia é uma demanda aí, né, principalmente dos produtores, né, agrícolas da região, no sentido de poder usufruir, né, de uma opção logística mais viável para o transporte aí de seus produtos. De onde você acha que pode vir o interesse privado para a concretização do projeto, né? O agronegócio ele seria um bom e mais provável player? Ou você acha que é mais provável players de fora do país? Quem é que está mais interessada? Né? Já foi feita alguma prospecção nesse sentido? A gente sabe que os chineses, né, eles compraram um terminal de contêineres de Paranaguá, tem negócios aí no estado, enfim, queria que vocês detalhassem um pouquinho isso. O que eu vou dizer, quem já teve interesse, né? Os chineses já estiveram conosco aqui para conhecer as nossas iniciativas, russos já, e foi o mesmo grupo que participou inicialmente do
da Norte-Sul e desistiram. Quando nós perguntamos por que desistiram, ele falou, porque, diferentemente do corredor oeste de exportação, não chegava em porto nenhum, e agora tem um porto. É um operador de 120 mil quilômetros de trilha, 80 mil de linha férrea, mas que dá mais ou menos 120 mil de trilha. O Brasil inteiro tem 30 mil, né? Não dá para entender o tamanho do player. Acho que, sim, o setor produtivo pode realmente se interessar. Hoje, o grande cliente lá da Ferroeste chama-se Cotriguaçu, que é uma associação de produtores com foco na logística. Né? A própria VLI, em algum momento tivemos contato também, houve um interesse, e é um spin-off da Vale. Então, o que não está faltando é interessado no processo, né? Então, eu acho que, sim, existe possibilidade de o setor produtivo se interessar pela formação de um consórcio, o que seria muito saudável, porque você tem garantia de carga, né? Entendi. Legal. Bem, gente, a gente está chegando ao final, né, do nosso evento. Eu quero agradecer ao público pela participação, sempre muito produtiva, né, com perguntas muito bem elaboradas para contribuir ainda mais para o nosso debate. Ferrovia, né, é um tema muito específico no universo da economia, enfim, e eu tenho certeza que aqui o público é muito capacitado, né, capaz de potencializar ainda mais aí as nossas discussões. Agradecer ao André e ao Luiz pela exposição de ideias e planos para a ferrovia no Paraná. A gente finalmente está vendo acontecer uma revolução ferroviária no segmento de carga, e é bom saber que o governo do Paraná também entrou nessa onda, né, de comprometimento com o modal. Ferrovia é o futuro, né, da infraestrutura e da sustentabilidade também, né? Então, eu quero passar a palavra para o André para as considerações finais. André. Bom, Bianca, primeiro agradecer o teu convite. Muito bom conversar contigo aqui. Você conduz brilhantemente esse webinar. E eu que sou assíduo frequentador desse trabalho aqui. Parabéns também para o Claudinei. Eu queria dar um abraço para todos os meus amigos aqui, todos aqueles que estão assistindo. Acho que o que está acontecendo, o que a gente está mostrando aqui, é porque a gente vive um momento muito favorável para o modal ferroviário. Acho que temos aí um ministro de infraestrutura que adora a ferrovia, ele sempre fala isso, e a gente tem que juntar todo esse momento positivo, as oportunidades, buscar ajuda daqueles que realmente conhecem, que têm experiência, para realmente transformar o país, que precisa, né? Para que ele seja competitivo a nível mundial, já que ele é um grande produtor, né? Um grande produtor de alimentos, a gente precisa ter eficiência na logística. Então, assim, grandes especialistas aqui, como o Edeon, como o João Arthur, sabem muito bem disso e estão nessa luta há muito tempo. Então, eu acho que a gente tem tudo para dar certo, e espero que, se você concordar, Bianca, assim que a gente tiver o nosso EVT concluído, a gente possa trazer para vocês aqui, fazer um novo webinar. Daqui, mais ou menos isso, daqui a um ano a gente vai estar lá. Muito obrigado a todos mesmo pela participação. São mais de 200 pessoas aqui assistindo e fiquei muito feliz em poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Então, estamos à disposição lá para vocês. Legal, com certeza a gente vai marcar esse webinar, já está marcado. Está marcado o próximo webinar com os resultados aí do estudo. E agora eu passo a palavra aí para o Luiz para as suas considerações, Luiz. Bianca, dá uma satisfação pessoal e profissional muito grande estar podendo participar e compartilhar com vocês de um sonho que não é meu e do André só. Ele é muito inspirado pelo nosso governador. Esse é um projeto que está na mesa do governador, né? A gente mantém contatos muito, muito frequentes e o segredo eu acho que para realmente botar esse projeto em pé, é continuar na pegada que nós estamos. Expandir essa rede colaborativa que nós conseguimos montar ao longo de 1 ano e meio. Não é um trabalho para meia dúzia de pessoas, é um trabalho lindo, maravilhoso. E eu preciso agradecer realmente
toda a equipe do Ministério de Infraestrutura, do PPI, lotado dentro do Ministério de Economia. Para vocês terem uma ideia da participação, a semana que vem, nós vamos estar numa videoconferência discutindo, planejando a parte ambiental com o IBAMA, IBAMA Paraná, IBAMA Mato Grosso do Sul, Governo do Mato Grosso do Sul, Governo do Paraná. Ou seja, esse projeto vai dar certo porque tem muita gente boa no processo e ajudando. E, de novo, agradecer essa chance aí de compartilhar esse sonho com vocês e tanta informação. E estamos sempre à disposição, né, Bianca? Legal, obrigada, Luiz. Obrigada, André. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez, né? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores também, a Lorando Brasil, a Cavan e a Placer do Brasil. Amanhã esse webinar ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Você que está aqui nos assistindo, né? Se inscreva lá no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, se cadastra na nossa newsletter. Enfim, apoie, né, o jornalismo ferroviário aí que a gente faz. E também dizer que o material que o Luiz me passou, né, com o mapa e tal, a gente vai compartilhar amanhã na nossa news, tá? A gente vai colocar como link, junto com o link do webinar para o canal do YouTube, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima edição do nosso webinar nos Trilhos. Tchau. Uma boa tarde aí para vocês.